Você já teve a sensação estranha de estar vivendo um ensaio do que ainda não aconteceu? Aquele instante congelado no tempo, onde o coração acelera sem motivo, o estômago afunda e o ambiente ao redor parece desacelerar por um segundo. E então, algo acontece, algo inesperado, intenso, marcante, e você percebe que, de alguma forma, já sabia. Não soube explicar, não soube evitar, mas sentiu. E se eu te dissesse que isso não é apenas sensibilidade ou paranoia? Que talvez exista algo, uma força, uma conexão que vai além da lógica, da sequência previsível dos dias, uma anomalia, ou melhor, uma janela. A ciência, que por tanto tempo tentou manter o futuro longe do presente, agora começa a admitir algo perturbador. Certos eventos futuros já estão interagindo com o agora. Enquanto você assiste este vídeo, enquanto respira, pensa, sente. Minúsculas partículas estão respondendo a escolhas que ainda nem foram feitas, como se o amanhã estivesse sussurrando no ouvido do tempo. E mais assustador, essas partículas não estão tão distantes de você quanto parece. Porque no fundo, você também sente. Você já sentiu. Sim, a ciência começa a admitir que o tempo pode não ser linear como imaginamos. Que existe um eco, tão sutil quanto um pressentimento, tão forte quanto uma reviravolta que parecia inevitável. Mas não se engane, esse eco não vem para confortar, ele vem para alertar, para transformar, para exigir consciência. Então respira fundo e vem comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like agora mesmo, porque o que vou te revelar pode mudar completamente sua visão sobre o tempo, o destino e até quem você pensa que é. Fecha os olhos por um instante e visualize. Um laboratório silencioso, paredes frias, instrumentos minuciosos, o ar denso de expectativa. Um cientista solitário observa, imóvel, enquanto uma partícula minúscula flutua em suspensão dentro de uma câmara isolada. Nada deveria acontecer ainda, mas algo acontece. A partícula responde. Ela se comporta de forma diferente. Não por algo que aconteceu antes, mas por algo que ainda vai acontecer. Estamos falando de um fenômeno real, registrado em experimentos de física quântica. O mais emblemático deles é o chamado experimento da escolha retardada, proposto por John Wheeler. Nele, a partícula parece saber qual será o resultado da medição antes mesmo de ser medida, como se o futuro estivesse retornando ao presente. Agora, deixa o laboratório de lado, volta para sua vida. Pensa naquele momento em que você hesitou sem motivo. Aquela sensação que chegou sem ser convidada. Uma espécie de silêncio estranho invadindo o peito, antes de algo marcante acontecer. Você já se pegou pensando, será que isso já tinha me avisado? Talvez você tenha chamado isso de intuição, de sexto sentido, de déjà vu. Mas, e se não for só uma sensação? E se for uma mensagem legítima do amanhã, atravessando o tempo para te alcançar? Vamos caminhar por essa memória juntos. Aquele dia em que você quase entrou em um carro, mas decidiu não ir. Horas depois soube de um acidente. Ou aquele momento em que olhou para o celular, hesitou e algo dentro de você implorou, não atenda. Mas você atendeu e a vida mudou. Pode ter sido um reencontro ou uma despedida. Coincidência? Talvez. Mas talvez não. A física quântica, que por anos nos ofereceu respostas sobre o que é invisível, começa agora a tocar o que é intuitivo. Partículas que reagem a decisões futuras. Átomos que se comportam conforme a perspectiva que ainda será tomada. E se essas partículas estão conectadas a algo que transcende o tempo, então nós, feitos das mesmas partículas, também estamos. Você não é separado do universo. Você é o próprio universo percebendo a si mesmo. Então pergunto novamente, você está ignorando os sussurros do amanhã? Ou está finalmente aprendendo a escutá-los? Deixa eu te contar a história de Luana. 32 anos. 2 filhas pequenas, uma vida que corria em círculos, acorda, corre, trabalha, repete. Naquela manhã de terça-feira, ela saiu atrasada, estava distraída, com a cabeça cheia, mas ao virar a esquina do bairro onde sempre passava, parou. Sentiu um arrepio subir pela espinha, uma inquietação estranha como se o ar tivesse mudado de densidade. Não havia som, não havia vento, não havia lógica, apenas um pressentimento denso. Ela quase voltou. Mas olhou para o relógio, suspirou e seguiu. 2 minutos depois, um caminhão perdeu o controle e colidiu com 2 carros exatamente no cruzamento onde ela tinha passado.
Um deles era de uma mulher com 2 crianças no banco de trás. Ela congelou, não apenas pelo susto, mas pela certeza. Ela sabia, antes. Não sabia como nem porquê, mas algo dentro dela tentou avisar. E essa não foi a primeira vez. E o mais impressionante, esses episódios não são isolados e nem são milagres. Eles fazem parte de algo que a ciência começa a estudar com mais seriedade. Algo que envolve campos de probabilidade, percepção, consciência e tempo. O experimento de Wheeler é apenas um exemplo, mas há outros, como o da dupla fenda, onde o simples ato de observar altera o resultado. Ou seja, a realidade muda quando é percebida. Então imagine, se até uma partícula muda sua trajetória por saber que será observada, o que isso significa para você? Você nunca se perguntou por que certas coisas simplesmente chamam sua atenção? Por que alguns sinais parecem gritar mesmo em meio ao silêncio? Talvez, porque não são sinais do presente, são ecos do futuro. Lembra daquela música que tocou do nada e te levou a pensar em alguém? E no dia seguinte essa pessoa te mandou uma mensagem? Ou do sonho que te deixou angustiado? E na manhã seguinte algo terminou? Você pode chamar de coincidência. Mas no fundo sabe que é mais do que isso. Esses sinais são como ondas. Você não os vê, mas eles colidem com seu corpo, com sua mente, com sua alma. E deixam marcas, avisos, mapas. Mas só quem está atento consegue decifrá-los. Ignorar essas mensagens pode te afastar de algo precioso, ou te lançar direto no que você mais teme. O futuro está sussurrando. E a pergunta é, você está disposto a escutar? Chegou até aqui, então eu te pergunto. Depois de tudo isso, o que você vai fazer? Vai seguir fingindo que tudo é acaso? Que o arrepio na espinha é só frio? Que o silêncio que te envolve às vezes é só cansaço? Ou vai começar a prestar atenção aos pequenos desvios, aos olhares que duram 1 segundo a mais, ao vento que muda de direção sem motivo? Porque é ali, nesses espaços minúsculos entre um pensamento e outro, que o futuro fala. A maioria das pessoas vive no modo automático. Acorda, trabalha, repete. E passa a vida ignorando os sussurros. Mas você não. Agora você sabe. Você já ouviu o eco e ele não vai embora. Se você já sentiu isso, se já viveu algo inexplicável, compartilha nos comentários. Escreve seu relato. Ajude outros a não ignorarem o que talvez ainda esteja invisível. Curte o vídeo, se inscreve no canal e envia isso para aquela pessoa que vive dizendo: eu sinto antes das coisas acontecerem. Talvez ela não esteja exagerando. Talvez ela esteja escutando o mesmo sussurro que você acabou de reconhecer. E se você estiver em silêncio agora, talvez o futuro esteja sussurrando de novo. Você só precisa escutar.